Começa agora, Bocadinhas. Alô. Você tá bem, mano? Eu me importo muito com isso. Eu preciso saber se você tá bem pra poder continuar daqui. Então, feliz de saber que você tá bem. Feliz de saber que tá tudo certo por aí. Pode melhorar, sempre pode, né? Mas a gente tem que começar de algum ponto. E é muito bom estar com você novamente. Em mais um Bocadinhas. Em mais uma quarta-feira gloriosa. Neste mundão que nos proporciona todo dia um dia inédito na história desse universo que nós viemos apreciar, ouvir e ver. E hoje você ouve Lucas e Matheus Stirmer. Olha eu de novo aí, mano. Espero que vocês não estejam cansando de mim, porque já é a terceira vez que eu apareço aqui. E espero que você não esteja cansando de mim, porque é uma pressão substituir o Marcelo aqui. Pois é, uma nessa pressão, viagem, é uma né? pressão absurda. Vocês estão acostumados aí com esses hiatos de Marcelo, né? Que são as vezes que ele simplesmente me abandona. O Marcelo é como se fosse um gato, é como se fosse ter um gato em casa, sabe? Que você, às vezes ele só sai de casa assim, você tem que ficar meio que à mercê esperando a boa vontade dele de voltar. Mas a gente ama ele, a gente espera ele, o lugar dele vai estar sempre guardado aqui. E hoje estamos em mais um Bocadinhas on the road, né? Porque eu sou um rapaz muito estradeiro e a proposta do Bocadinhas é toda essa de ser um podcast só de áudio para eu poder gravar ele de onde eu tiver e com as ideias que eu tiver na mente. E eu estou no Rio de Janeiro agora, indo para casa, indo para São Paulo. É um trajeto que eu faço com uma frequência até que considerável, né? Já estou bem acostumado a pegar a estrada Rio-São Paulo. Muita gente também faz isso bastante, né? Às vezes eu até prefiro, porque esse negócio de, quando eu tenho que vir pra cá, esse negócio de pegar avião, tipo, no todo o trâmite de você sair de casa antecipado pra chegar no aeroporto, pra esperar o avião, pra depois voa, aí chega, espera mais pra desembarcar, e aí você vai pegar seu translado pra onde você tem que ir, deu mais ou menos o mesmo tempo, às vezes até mais do que se fazer o trajeto de carro, que você sai da sua casa e chega exatamente onde você quer, né? Enfim, eu hoje tive uma experiência carioca bem completa, assim. Eu passei o dia inteiro ali na praia do Leme e depois aluguei uma bike de Itaú e fui até o Galeto Sati, tradicional restaurante, bar. Maravilhoso, famoso recentemente, né? Onde, acabou ganhando notoriedade aí, virando um ponto de turismo, talvez até mais relevante do que o Pão de Açúcar, por exemplo, ou aquele Jesus grandão que tem, por conta de ser o palco de um dos grandes acontecimentos dos portais de fofoca aí do passado recente, da história recente brasileira, né? Lugar em que Chico Moedas, para muitos um herói, para muitos um vilão, apavorou uma moça no beijo no banheiro do Galeto Sati. Nós estávamos lá, eu fui até o banheiro enquanto namorava a Luísa Sonza, né? Bom lembrar pra você que tá moscando em tudo que eu tô falando, né? E tem todo aquele negócio lá, mais você e tudo mais, né? Ana Maria Braga chorando, toda aquela cena, o Louro José sem saber onde enfiar a cara, com o braço enfiado no cu dele, aquela cara de desconforto. E fomos ao Galeto Sati aí. E o quanto esse banheiro é pequeno, é sacanagem, cara, mano. Como ele fez isso nesse banheiro? Meia hora, filho. Os caras falaram de meia hora que ele ficou subido com a menina lá. Então impossível. Não tem como, mano. Não tem como ficar naquele banheiro. Só se ele jogou uma partida de xadrez online com ela dentro do banheiro. Exato, assim. Mano. O porque banheiro não dá pra se virar. Transar 30 minutos já é um desafio pra mim, nível jogos vorazes, assim. Exato. Ainda mais dentro ou fora de banheiro. Dentro ou às vezes até fora de banheiros. E naquelas condições ali parece ser um negócio meio... Eu entendo que é normal romantizar. Eu acho que ele é meu herói. Pode ser que ele seja nosso Talvez herói. Ele seja nosso Talvez herói. Ele tenha dado um jeito de E não transar. Por nada, mas por 30 minutos, sim, filho. Sim, não tem nada a ver com o lance da traição. Exato, não, mas peraí. Nós somos homens fiéis, somos homens românticos, Isso. Respeitamos as mulheres. Não passamos pano pra ninguém. Eu acho que mulher tem que ter direito, sim. Eu também sou esse cara, mano. Eu compartilho desse pensamento. Eu sei que não é muito comum. Opinião polêmica. Eu acho que mulher tem que ter direito de dirigir, de votar, de fazer tudo isso aí. Eu também acho, mano. E eu mulher vou continuar... também é gente, eu diria. Como o Thiago York já disse. É bem uma coisa que o Thiago York falaria mesmo. Sim. Gente, isso é uma figurinha de WhatsApp, pelo amor de Deus.
Tudo aqui é película humorística, né? Você não precisa nem ser avisado disso, porque você já sabe, a não ser que você tenha caído muito de paraquedas. Tá ouvindo nós na rádio. Eu vou mandar isso aqui pro meu pai, ele vai ouvir, Lucas, então eu preciso deixar bem claro. Bom. Pai, é piada. Você acha que seu pai é um cara muito machista? Muito. Muito mesmo. Muito. Minha mãe tem muita coisa pra contar aí, pra reclamar. A gente vai chamar ela aqui num Bocadinhas próximo aí. Contando histórias machistas do pai de Matheus. Infelizmente isso é mais comum do que deveria, né? Nós Sim. que somos dessa nova, não tão nova geração aí, a gente já cresce um pouco mais educado, né? Com coisas que parecem muito básicas, mas num passado muito recente tinham coisas bem paia que eram normalizadas. Não, e mais do que isso, eu hoje. diria que minha mãe também é muito machista. Sim, que todo claro. mundo ali é muito a minha machista. mãe também, né? Tipo, porque é uma parada muito... né? Exato. E eu também, né? Não vou sair culpando Não, ninguém. claro. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu também. Pelo menos o meu pai e minha mãe. Mas então, cara, uma parada que eu tava refletindo muito hoje, se vocês estiverem escutando um barulho aí, é porque começou a chover aqui na estrada, espero que não esteja atrapalhando muito. Não vai atrapalhar, né? Você que tá indo tirar um cochilo de repente, ou fazer alguma outra atividade que você precisa desse sonzinho de fundo, vai gostar do barulho da água caindo. Não precisa nem botar um som de chuva pra dormir aí. Com white noise atrás já. Barulho de útero. Pra dormir. Episódio pra dormir. Puta que pariu. Nossa senhora, vai começar a chover muito. Começar a chover pra caralho, Vambora, não tem que interromper vambora. a gravação. Você acha que você vive com medo, Matheus? É normal ter medos, né? O medo é uma defesa do... É uma parte da nossa inteligência que nos prepara para possíveis coisas erradas que podem acontecer na nossa vida, né? Que nos deixam um pouco mais preparado ali e nos fazem, tipo, saber que tem lugar que a gente não deve se meter, que tem coisa que a gente não deve mexer. Isso. Vocês consideram um cara medroso? Mano, eu não quero pagar de corajoso, mas eu acho que me falta um pouquinho de medo em algumas situações. Você assim, acha eu sou que meio piroca. você acha que a coragem tá ligada à ignorância? Pode ser que sim, mano. Eu acho que sim. Não, com certeza. E a alienação, mas eu não acho que a ignorância necessariamente. Mas peraí, a coragem negativo. tá ligado à ignorância no sentido de quanto mais corajoso, mais ignorante, é isso? Não necessariamente inversamente assim, mas proporcional. acho que, tipo assim, eu quero dizer que se uma pessoa não tem medo de nada, é porque ou ela escolheu se alienar, ou ela tá ignorando todas as possíveis chances de dar errado. Tipo, uma pessoa que tem muito medo das coisas é uma pessoa que tá overcalculando as probabilidades de uma coisa dar errado. Ela tá sendo hiper cautelosa, saca? Portanto, uma pessoa que levanta mais as hipóteses de uma coisa não acabar do jeito que ela planejou, né? E que, tipo, como eu falei, o lance da ignorância pode ser uma ignorância consciente. Tipo assim, mano, eu sei dos riscos, mas eu vou ignorá-los. Sim. Então, eu acho que não é por aí. Não é por aí. Eu acho que não é uma escolha essa falta de medo em mim. Não é uma escolha. Tanto que quando eu sou lembrado disso, eu fico mais ligadão. Você só é burro mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu também. Não é uma escolha. Eu só falta mesmo ali. Eu acho que nas minhas definições ali colocaram pouco... E não é nem pouco medo, mas assim, pouca cautela. Eu acho que eu não sou cauteloso, a gente tava falando aqui sobre segurança na rua, né? Segurança pública, eu diria. Sim. Tipo, e eu sempre, tipo... talvez tenha a ver com a minha experiência, que eu sempre vim de uma cidade... eu acho que tipo, tem o lance de você ter vindo de uma cidade pacata, né? Você vem de uma cidade pequena chamada Ponta Grossa. Lá ele, 1000 vezes. Então, acho que tem a ver com um pouco... Tipo... a gente viver debaixo do luxo de não ter que se preocupar tanto com a nossa sobrevivência nos deixa mais relaxado e mais, tipo, sabe, sem noção real dos perigos que a vida tem, né? Tipo, eu acho que é normal quando você vive uma vida que... Acho que quanto menos as coisas dão errado na sua vida, menos você tem medo de as coisas darem errado. Você vai despirocando, né? E quando você vai se soltando você mais. Pego de surpresa, né? Tanto que, por exemplo, é normal alguém que passa por um trauma, tipo,
desse tipo, assim, sei lá, a pessoa Sim, foi levantar assaltada. muita barreira, né? A pessoa foi assaltada, levaram o carro dela. Mano, tem gente que nunca Não mais sai sai de de casa. casa, é. Tem gente Sim. que nunca mais sai de casa. É, eu tenho uma amiga que não atravessa a rua sozinha, ela tem muita dificuldade porque ela foi atropelada quando ela era muito nova, então ela não atravessa a rua sozinha. Tipo, ela treme, ela passa mal mesmo de trauma, o trauma que foi desenvolvido. E tipo assim, eu atravesso a rua em qualquer lugar, ela se não for na faixa de pedestre, ela não passa, então teve esse trauma, né? Eu sou 100% modo, ele não é louco, ele tá me vendo, sabe? Eu sou pedestre, eu mando na rua, eu vou atravessar aqui mesmo, e se me Então. atropelar vai ser pior pra você. Olha que louco, né, mano? É. Eu acho que eu sou... Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo de tudo, mano. Tipo, em uma fase da minha vida, assim, eu lembro muito disso, que eu suspeitava que eu pudesse, e era mesmo. Eu suspeitava que eu pudesse ter, tipo, pânico, sabe? Síndrome do pânico. Sim. A ideia de sair de casa me aterrorizava. Tipo, mano, Com e se quantos anos acontecer alguma isso? coisa? Cara, criança, com uns 11 anos, tipo... Que cara, eu loucura. lembro na pandemia não, né? Foi uma pandemia, a gripe aviária, lembra? Aham. Gripe suína, Foi em 2009, acho. 2009 isso aí, é. Cara, eu fui com a minha tia no mercado extra e mano, eu fiquei apavorado com a ideia de sair de casa no meio de um negócio desse, sabe? Caralho. Tipo, era um pânico, assim, que eu tinha muito medo, mano, tipo, e até fora disso, assim, tipo, eu tinha medo de quando as pessoas Você saíam... tinha medo de pegar a gripe quando você era criança? Sim. Mano, é uma cautela que não se vê muito por aí, assim. Eu, tipo assim, eu acho que durante a gripe suína, imagina que a gente vê ter meio que a mesma idade, eu Sim. não tava ligado, eu queria que se foda. Eu acho que, tipo assim, eu mal era vi muito, notícias. cara... Você era muito mais ligado que Então, eu era muito... sabe? E era uma parada, mano, que ter medo, ao mesmo tempo que te protege de algumas paradas, te atrapalha porque tira muito a sua paz, né, mano? E te impede de fazer... Eu Sim. tenho muito... Eu sofro bastante com ansiedade, né? Ansiedade, basicamente, é você, né, ficar ponderando todas as formas que uma coisa tem de dar errado. Muito antes de ela chegar até você. Né? Antes de acontecer, tipo... coisas que muitas vezes não acontecem, né? Aquele lance do 95% dos seus pensamentos negativos não se concretizam. E... cara, eu já deixei de viajar por causa de simples ansiedade. Eu já desmarquei uma viagem que eu tinha ganhado pra Manchester, com tudo pago, pra ver um jogo do City. Porque você tava ansioso. Porque eu falei, mano, não temendo. consigo ir de tão ansioso que eu tô, tá ligado? Mas você tava temendo. Temendo, pela não sei segurança. nem o que. Tava com medo, não sei nem do que, mano. Tipo, simples ansiedade me... Falei, mano, eu sinto que se eu for nessa viagem eu vou passar loucura. mal de nervoso. Tipo, teve um rolê de Ibiza também que me chamaram pra ir. Mano, olha as ideias dos rolês que eu não fui por ansiedade, mano. Tipo, Meu Deus, mano. sabe, a ideia de ter um negócio marcado que eu falo, mano, agora eu marquei, agora eu vou ter que ir. Começa a se preocupar com os bagulho que nem existe. Sabe, Sim. mano, e se eu tiver alguma coisa no dia? E se meu cachorro precisar de mim no dia? Sabe? Que maluquice, mano. Então... tem muitas fontes de ansiedade, né? Porque eu também sou um cara muito ansioso. E é irracional, é sem sentido. Não é completamente sem sentido, porque, tipo, essas coisas podem acontecer. Sim. Tipo, sei lá, pô, e se, sei lá, minha irmã... Mas não que você tenha que deixar de fazer então, alguma e se minha coisa. irmã, sei lá, pegar uma pedra no rim e bem no dia que eu tiver na viagem eu não tiver aqui. Sabe o tipo de coisa que sua cabeça te leva, assim? Porra. E, tipo, é impossível isso acontecer? Não. Mas é impraticável você viver uma vida... esperando que o pior aconteça. né? todo momento, sabe? E o pior aconteça de vários caminhos, assim, tipo, de várias vias, sabe? Tipo, parece que meu cérebro tá sempre tentando me convencer de que alguma coisa vai dar errado por algum motivo, sei lá. É engraçado, porque eu também sou um cara muito ansioso, mas a minha ansiedade vem de diferentes fontes, assim. Apesar de eu ser ansioso, eu ainda assim, tipo, né, voltando pro assunto do medo, eu ainda assim, eu acho que a minha ansiedade não tá ligada com a minha segurança, sabe? É mais uma ansiedade que maltrata meu psicológico em diferentes sentidos. Relacionada a inseguranças. Sim, eu também, pra caralho. Exato, Cara, o meu... Mas não com a minha segurança em si, sabe? Eu acho que, inclusive, com tudo, né? eu pouco me importo, diria, com a minha segurança. Então, mas sabe? esse lance
de viagem, por exemplo, não tem a ver com a minha segurança. Eu não tava, sabe, sim. Não medo racional, assim, de, mano, meu Deus, e se me assaltarem na Inglaterra? Assim, não. Se alguma coisa é um der negócio, errado. É um negócio, mano, e se qualquer coisa der errado, tá ligado? Tipo, Sim. e é muito, muito louco o quanto que isso atrapalha a vida dele. A minha primeira música que eu lancei, né, a Odisseia, ela fala exatamente sobre isso, mano. É tipo, é viver nessa angústia de... sabe? Das vozes dentro da sua cabeça gritando, fudeu. Exato. E, tipo, sem motivo. Sabe? Sim. Tipo, medo sem sentido mesmo. É. E hoje eu me considero um cara muito mais tranquilo. E parece que tem algumas coisas que amenizam. Por exemplo, esse rolê de Manchester aí, eu ia sozinho. Isso é uma parada que me deixa... Já eu fico meio... Patrick quando perde a identidade, tá ligado? Tipo, caralho, eu vou sozinho. Às vezes é, uma parada que eu vou com uma pessoa que eu queria muito... Vamos supor que aparece uma viagem pra eu ir com você. Eu vou ficar muito menos ansioso. Ai, caralho. Muito menos. É? Tipo... Por quê? Não sei, mano, porque eu acho que eu consigo enxergar como isso pode ser tão legal que passa por cima. Supera a ansiedade. Porque, cara, eu lembro nessas viagens que eu falava, mano, se eu for, eu não vou conseguir curtir, eu não consigo ficar animado pra viagem. Tinha várias fontes ali, então, né? Então, eu não consigo nem ficar, eu não consigo ficar com aquela ansiedade boa, sabe? Tipo, putz, tá chegando. Caralho, eu só, tipo, mal não tá posso chegando, esperar. meu Deus, que horror. Vou ter que viajar. Que bosta isso, né, mano? A cabeça... Querendo que não chegue mesmo, então. é o contrário, né? E, tipo, parece que eu já fico moldando a minha vida inteira. Vamos supor que a viagem é daqui 2 meses. Eu sinto como se eu não fosse ter esses 2 meses, assim. Como que se esses 2 meses fossem ser, tipo, passar em 10 minutos de angústia, onde eu não vou conseguir fazer nada, a não ser pensar nessa viagem, o que pode dar errado nela. Papo de doido, né? Papo de doido. Não, mas isso é comum, né, mano? Isso é comum. Como diria eu, acho que ninguém se ligou ainda, mas então eu vou dizer, o mal do século, né? A ansiedade. Você veio pra botar Já a que boca ninguém no tá falando trombone. disso, mano, eu tô falando mesmo. Eu considero o mal do século. Se ninguém tá aí, tá considerando. Se ninguém tá considerando, ó, o cara aqui falou primeiro, viu? Dá os créditos aí quando forem copiar essa porra aí. Mas é realmente, mano, mas o medo ele me pega de várias maneiras, assim. Mas eu acho que a minha segurança é pouca dela, mas eu tenho medo de resposta, tá ligado? Eu tenho muito medo de respostas, assim. Eu tenho medo de... Às vezes eu evito, eu tenho medo de incomodar. Eu antecipo muita coisa, mano. E eu odeio isso, eu me odeio por isso, assim. E aí... De sofrer por antecipação, você disse? Isso é fato. Eu sempre sofro por antecipação. E eu imagino os piores caminhos da situação, tomando os piores caminhos relacionado à resposta, terceiras pessoas, assim. Sim, nossa, pra caralho. E aí várias vezes eu não falo nada, ou eu paraliso, eu fico quieto pra não ter que fazer essa pessoa me responder. Sim, e mano. ter que imaginar que essa resposta pode ser negativa, tá ligado? Eu acho que eu sou um cara que em relacionamentos, não afetivo, mas nos tipos de relacionamento da minha vida, eu exijo pouco e eu me posiciono pouco. E isso é ruim pra caralho pra mim, porque eu evito dizer, e eu falo, mano, melhor que já Mas me é por conta afaste. de um medo de um conflito? É tipo, é isso? Não é um conflito, não, uma discordância, não, é só um medo de não sei, eu acho que vai bem a fundo, assim, mas acho que é relacionado à segurança. Esses dias eu soltei sem querer numa conversa, e assim que eu soltei, eu não pensei nessa frase, e assim que eu soltei nesse almoço, eu falei, caralho, eu preciso de terapia pra caralho. Que eu falei, mano, eu tenho medo que a pessoa me desvende, eu tenho medo de ser desvendado. E eu falei... Descobrirem que eu sou uma farsa. Isso aí é um clássico, né? Exato. E eu falei, porra, mano, não, e eu não, tá ligado? Cara, imagina, tipo assim, você... É comum passar por isso, mas eu vivo com essa porra de, tipo assim, eu lido muito com opinião pública, né, sobre as coisas que eu faço, e a vida inteira de exposição na internet, eu tô tipo assim, mano, e se as pessoas descobrirem que eu não sou bom? Tá ligado?
Porra, eu fico muito nessa. E se as pessoas se derem... O que vai acontecer quando as pessoas se dão conta que eu não sou bom de verdade? Sim, parece que você imagina uma cena de uma série, de um filme, de você sendo desvendado, assim, né? Que você fala, caralho, mano. E clássico, tudo isso mano. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Não tem um fundo de verdade. Você não se acha uma farsa, mas você tem medo que os outros te achem, tá ligado? Isso é ridículo. Tipo, eu não me acho, né, tipo assim, essas coisas esses medos que eu tenho que a pessoa descubra, não é que ela vai descobrir, porque ele não existe pra mim. Sim. Eu só tenho medo que ela ache isso. E aí eu evito, de certa maneira, às vezes estar presente, tá ligado? Total. Não, mano, isso acontece muito comigo e eu deixei, com certeza, muita oportunidade na minha vida passar, mano. Caralho. Eu não fui com muito... Parece que eu não vou pra nada com muito afinco, porque eu tenho medo de ser desvendado, mano. Sim. Tipo assim, eu não vou pra nada com... Mano, eu vou meter a cara nisso aqui e eu vou ser eu mesmo e vocês vão me ver. Eu não faço isso pra nada porque eu queria muito ser esse cara, tá ligado? Eu também, mano, eu vejo gente assim... Autenticidade pra caralho, eu vejo né? gente assim, eu sinto uma inveja boa, assim, sim, sabe? Mano, tipo, eu falo, mano, muita fé. Caralho, é isso aí mesmo, mano. Tipo, a gente o cara, vai ele morrer, fala mesmo, e eu tipo, fico o cara lá mete a ponderando. Cara mesmo, sabe? Tipo, mete a cara, ele se enfia nos lugares. E mano, as oportunidades sempre vão sorrir mais pra pessoas que se enfiam no lugar, porque you miss every shot you don't take, né? O cara já falou, mano. Sim, mas também vem com seus riscos, né? Tipo assim, claro, hoje... tem seus riscos, mas assim, quando você... No fim do dia, tipo, às vezes uma porta que se fecha pra você, ela vai ser... Tipo, o tempo apaga isso, sabe? Exato, mano. E é um risco você nunca bonito, vai correr o risco da porta abrir pra você se você não for até ela. Exato. Hoje à tarde, quando a gente tava na praia conversando, e você, tipo, tava contando de um conhecido seu que se mostra muito... E que, tipo assim, às vezes é meio malucão e tal, enfim. Eu fiquei ouvindo essa conversa, eu fiquei pensando, né, na minha cabeça insegura, me comparando também. Falando, caralho, mano, esse cara chegou a vários lugares e ele fez e faz várias coisas. E provavelmente ele sabe dessa loucura, dessa impressão louca que a galera tem dele. E ele continua, e ele prossegue sendo louco. Sim. E tipo assim... E eu sempre cauteloso, sim, tá ligado? E olha só o que eu ganhei por toda a minha cautela, né? Parece que a gente fica esperando uma recompensa por toda essa cautela e não tem. É tipo, beleza, mano, a sua recompensa por toda a sua cautela é que você vai ser esquecido. Sim. Beleza, você foi tão cuidadoso que você não foi porra nenhuma. Pra caralho, que ninguém lembrou de você, Você né? foi tão cuidadoso que você não foi nada. Então, sim. Mano, isso tira o meu sono. Eu tento implantar uma filosofia na minha vida de que você tem que tentar ser marcante, mano, na vida das pessoas. Então, mano, se você tá numa festa, abre o cu e caga no chão. Caralho, pareceu que eu ia falar uma bagulho fora. Mas é tipo assim, eu vejo uns amigos meus, eu tenho uns amigos, eu tenho um amigo que é um grande exemplo disso, mano, que ele se passa com alguma frequência, tá ligado? Tipo assim, ele é um pouco a mais, sabe? Não de um jeito criminoso, nem de um jeito de mau gosto, assim. Mas às vezes, sabe, ele exagera um pouco no tom, sabe, se passa um pouco... Mas ele tá sempre chamando a atenção de alguma forma. E eu falo, mano, eu queria um pouco disso pra mim, tá ligado? Sim. Tipo, porque... querendo ou não, ele tá deixando uma marca ali. E, mano, acho que muitas vezes eu penso que a vida é mais sobre isso do que sobre ser discreto, sabe? Pra caralho. Beleza, mano, autenticidade, né, mano? Tipo, isso foi um assunto e ainda é pra caralho pra mim, esse lance da autenticidade, assim. E, tipo, eu acho que isso somado também a toda essa segurança que a gente tava falando, porque, de novo, às vezes não faz sentido, porque a gente tá falando isso, mas a gente tem uma marca, você tem uma marca pra caralho, e ainda assim isso te persegue, tá ligado? Sim. Inclusive eu tava acabei de ter uma breve conversa com o Matheus antes da gente entrar no carro, que ele falou... que você tava falando mesmo? Que você se sente meio desregrado na sua vida, né? Porque o Matheus, ele é produtor musical independente, né? Então a gente tem essa vida autônoma onde a gente meio que monta a nossa própria agenda de acordo com o que a gente quer, basicamente. Sim. E ele falou que ele se sente meio de férias, assim, e que isso meio que bota uma pressão nele, né? Daí eu falei, mano, eu me sinto assim também. Daí ele falou, não, mas a sua vida tá andando. E eu falei, mano... Você é que acha isso. Você que pensa, mano. Porque pra mim, eu tô pensando exatamente a mesma coisa que você. Eu tô exatamente com a grama do vizinho é mais verde na cabeça que você tá, mano.
E, tipo, só mudam as proporções e a realidade é que todo mundo tá andando. E tá todo mundo pensando essa porra e tá também, todo mano. mundo pensando isso. E, tipo, porque andar não tá na nossa jurisdição. A gente anda involuntariamente. Só que tem gente que anda de forma objetiva, né? E tem gente que... É muito ruim a sensação de estar possivelmente perdendo tempo, mano. Também, isso também é uma... Te deixa ligado também, né? Mas é uma das peças que o nosso cérebro tenta ficar pregando na gente, né? Tipo, você tá perdendo tempo. Sim, você passou do trabalha tempo. enquanto eles Você dormem. tá atrasado. Você perdeu Sim. tempo. Já era. Só que ao mesmo tempo que isso é uma armadilha, ela tem um fundo de verdade também, porque a gente não deve ficar perdendo tempo. Não. Só que essa mentalidade de que a gente tá perdendo tempo faz a gente perder tempo, né? Pra caralho, exato. A gente eu me fica sinto preso exatamente nesse assim. looping eterno de, meu Deus, tô perdendo tempo achando que eu tô perdendo tempo. A maior verdade é que, mano, na maioria das vezes, todas essas paradas que assombram a gente não são exatamente verdades, mas estão ali pra te deixar ligado. Sim, assim como o medo, elas têm um quê de racional ali, de beleza, até faz sentido eu ter medo disso, Sim. mas isso aqui tá me consumindo, tá me atrapalhando até muito porque mais. o extremo oposto disso também não é muito louvável, né? Assim, tipo assim, a falta de... Tipo, essa falta de discernimento das paradas, tipo assim, o cara que se ele forçar a barra pra ser autêntico, ninguém consegue Sim. forçar a barra pra ser autêntico, tá ligado? Sim. Tipo, acho que tá até na semântica da parada, alto, sei lá, tipo assim, você não consegue não... Tá todo mundo sendo autêntico no final das contas, é um alto... E aí, eu acho que se o cara forçar uma parada também, ele vai estar se passando a mais e eu acho que talvez ele também vai ser esquecido. Eu acho que é uma parada muito de saber encontrar o equilíbrio das coisas, assim, e eu tento muito ser mais essa pessoa, né? Eu nunca fui pro Japão, tá ligado? Eu vou citar um exemplo aqui de bobeira, baseado no que me falam. Mas as pessoas, quando falam do Japão, elas falam muito sobre respeito, um respeito absoluto, assim, um respeito do espaço do próximo. E a princípio isso parece uma coisa boa, né? E até pode ser. Mas em determinado ponto, eu acho isso uma merda, tá ligado? Eu acho que isso a morte do humano, sabe? Tipo, Você viver você respeita colocando tanto limites. o espaço do cara que, tipo, mano, vocês não se relacionam mais, tipo, não existe toque, não existe afeto, não existe, sabe? E não falando que o povo japonês é assim, né? Mas é, tipo, coisas que eu ouvi e, tipo, sabe? Na hipótese de ser algo assim, tipo, eu fico, mano, pô, que merda, né? Eu acho que eu prefiro... Eu falo, mano, na cultura americana os caras não gostam que toque. Eu falo, porra, beleza, mas e aí, mano? Tipo, até onde vai isso? Como assim não toca? Viver sabe, com limites, né? Viver se segurando. E eu me vejo sendo um pouco assim, porque eu respeito muito o espaço dos outros. Tipo, eu sou um cara, mano, que eu nunca vou numa festa chegar numa menina que eu achei bonita e falar, mano... Você é o Pelé? Me beije. Tá ligado? Não que isso nunca tenha acontecido, mas tipo, eu não sou o cara que faz isso porque eu fico, mano... A hipótese da minha cabeça... Então, a hipótese da minha cabeça de, mano, a mina nem tá aqui pensando nisso, tipo... Eu tô indo gerar uma situação pra ela, né? Tipo, que às vezes ela pode até ter um interesse em mim ou eventualmente criar algum interesse por mim, mas, sabe, parece que eu tô tirando ela de um sossego. Dando um exemplo besta, mas eu uso isso pra, tipo, pra qualquer tipo de abordagem, assim, tipo, sabe? Mas o você medo quer dizer de incomodar. que você não queria sempre ser assim, é isso? Sim, mano, eu não queria ser tão assim, sabe? Porque às vezes... Sim, às vezes é isso, mano. Às vezes é quebrar esse ciclo e ir lá, sabe? Tipo, porque beleza, você vai gerar uma situação ali, às vezes a menina... Mas às vezes era isso que ela queria também, sei lá, né? Então, era e isso. se não for... Se não for, você foi você mesmo pra caralho. E eu transformo isso num fim de mundo do caralho, Mas tá se ligado? fosse você mesmo, você já tinha feito. E aí, tipo, é o paradoxo do querer mano, ser, então, né? E aí eu fico, mano, beleza... Parece que eu tô agindo certo, porque eu sou assim, eu não sou inconveniente com ninguém. Mas eu falo, puta, que merda, mano. Às vezes eu queria ser um pouco inconveniente pra começar algo, sabe? Pra criar uma reação.
E gera, sei lá, na maioria das vezes gera um carisma, assim. Eu tenho um amigo que é um grande amigo meu, que eu sempre fico me comparando, sem querer, assim, né? Você se compara com as pessoas que você convive e você se inspira também nessas pessoas. Sim, total. E esse meu amigo, ele é muito maluco, ele é muito louco. E ele esse meu amigo que eu falei que se passa, ele é exatamente assim, do jeito que você tá descrevendo. E ele, tipo assim, mano, ele é muito do toque, assim, tipo assim, ele fica um pouco bêbado, ele começa, tipo assim, literalmente derrubar você no chão, e ele pula em cima de você, tá ligado? E ele não tá nem aí, e tipo, ele é assim, velho, às vezes ele ia lá em casa, quando eu morava com a minha família, ele ia na minha casa, mano, só faltava fazer isso com a minha mãe, ele não se privava, tá ligado, disso. Sim. Minha mãe reconhecia, o malucão lá. Tipo, e eu achava isso bonito pra caralho, Sim. tá ligado? E eu falava, caralho, eu nunca vou conseguir ser assim. Então, não mesmo. E volta e meia, eu via e eu falava, caralho, eu queria ser um pouco mais assim, tá ligado? Mano, eu com certeza queria ser um pouco mais assim. Tipo, isso tem um lado ruim, né? Esse lado da inconveniência, da pessoa, tipo, às vezes... né, bebe, mas é tipo chata, aquele cachorro. Mas é tipo assim, o lado bom disso é muito mais bom do que o lado ruim é ruim, sabe? Parece, em muitas ocasiões. Exato. Tipo, isso proporciona encontros improváveis, isso proporciona momentos únicos, momentos daqueles que constituem as mais belas rosas, momentos que são como pétalas, que constituem as mais belas rosas do campo. Sim, Buceta velha, desbeiçada, feia, toda desbeiçada, pingando seco. Bucetão azuciano. Vambora? Eu tenho um amigo que fala, a minha buceta velha tá tudo desbeiçado, não tem ninguém pra dar um selinho. É um grande drama, né? É um grande drama, mano, você imagina? Mas é isso, e não é nenhuma escolha, né, mano? Esse meu amigo não escolheu ser assim. E provavelmente isso, tipo assim, num universo, numa outra dimensão, ele estaria fazendo um podcast com o amigo dele falando, mano, eu queria ser um pouquinho mais regrado. Tem um amigo meu que ele sempre tá posturado. Eu me passo pra caralho. E aí, tipo assim, porra, o Lucas tá sempre elegante ali, ele nunca se passa. E nem é isso, né, na real, né, também. Mas assim, porra, não tem como escolher. Eu acho que ser muito diferente. Acho que a gente consegue ter pequenas escolhas. Mas eu acho que eu evoluí um pouco nesse sentido, mano. Por exemplo, esse lance do pânico que eu tinha, por exemplo, de sair de casa, de ficar ponderando as coisas. Hoje eu consigo ter muito menos, assim, sabe? Eu consigo... E eu tava... todo esse exercício mental que eu tô fazendo aqui, ele veio no momento em que eu peguei minha bike do Leme e fui até Botafogo. E foi lindo. Pedalando, e foi uma experiência muito foda, mano. E uma experiência absolutamente simples. Sabe, que é de pegar uma bike e andar de um bairro até outro de uma cidade. Tipo, e eu falo, mano, por que isso parece algo tão extraordinário pra mim? Por que isso não parece algo que eu posso literalmente fazer quando eu quiser? Porque eu posso fazer quando eu quiser. E eu me toquei que é porque eu tenho medo, mano. Eu temo pela minha segurança, tá ligado? E tipo, é um medo irracional? Não, é um medo que faz sentido. Rio de Janeiro é uma cidade perigosa pra caralho. Não que São Paulo não seja, né? Mas a gente vê toda hora acontecendo coisa no Rio, tipo, e muita gente... É uma parada muito falada, né? Você fala, vou ali de bike, você fala, cara, vai sozinho, mano? Tipo, sim, cuidado, mano. Então... não é nada, porra, caralho, você tem medo. Pois é, eu tava... E eu me permiti fazer essa viagem de bike sem medo de nada. E eu passei a viagem inteira me refletindo, falando, mano, como é bom viver sem medo, mano. Puta que pariu, tá ligado? E eu não tô querendo romantizar tanto o Carpe Diem, assim, e nem falar que ser inconveniente é legal, por exemplo. Mas, sabe, só tô ponderando essas coisas assim e pensar como que, né, sei lá. Não, sim, pra cá. Conclusão é que, sei lá. Fica aí, ó, rapaziada. Eu só quero ter a sorte de poder fazer minhas coisas sem medo. Sem medo e sem que aconteça coisas ruins, sabe? Eu já passei algumas, tá ligado? Por às vezes faltar um pouco desse senso de medo, assim. E eu acho que né, pô, é importante, é da hora evitar. Hoje, à tarde mesmo, eu falei de Brasília, e eu falei, pô, Brasília é uma cidade segura e tal, e eu tirei uma pira absurda quando eu fui pra lá, andei a cidade inteira de cima pra baixo, porque eu fiz isso, eu fui pra Brasília e eu andei a pé que nem um idiota pelos parques e pelas rodovias, que lá é tudo rua sem esquina, né?
E aí, eu falei isso pra uma pessoa que é de Brasília, e ela falou, mano, Brasília é perigoso pra caralho. Você podia ter morrido. Eu podia ter morrido. E eu ainda assim fui lá e, tipo assim, porque faltou esse senso. Mas eu vivi uma experiência do caralho. Sim, em Brasília, tá ligado? Andando de madrugada, atravessando a cidade à noite. E aí é muito louco botar na equação que se você tivesse essa noção de que era tão perigoso, você provavelmente não teria feito esse passeio. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Literalmente não soube que era impossível, foi lá e fez, e foda-se. É uma loucura, né? Porque é meio inconclusivo todo esse raciocínio, porque, tipo, beleza, aí você fala, beleza, eu não vou ter medo de nada. Aí você sai e é assaltado e morre. No primeiro dia, Nos primeiros 10 minutos que você deixa o medo de lado, assim. Só que aí pode ser que não também. Então, exato, e aí você chegou com 60 anos sem viver porra nenhuma. Um efeito borboleta do caralho, mano. A vida é muito louca, mano. Isso aqui é uma reflexão sem fim, sem conclusão. E é um papo de louco que você só ouve no Bocadinhas. Eu tenho uma história com a falta de medo que me fudeu mesmo, e que talvez eu tenha aprendido com ela, então hoje eu sou um pouquinho mais medroso por causa dela. Uma vez eu subi num trem, mano. Não, eu sei dessa história, mas conta ela do começo. É? Claro. Assim do nada? Do nada. Tá. Foda, história foda. Matheus tem muita história foda, mano. Mano, deixa eu lembrar o começo dela. Eu tava numa festa, eu tinha 17 anos, eu tava numa festa. Foi que você brigou com seus pais? Isso. Eu vou resumir essa parte porque ela, né, não abraça muito o lance do medo. Porque eu não tenho medo de você, mãe. Eu tava numa festa, eu tinha 17 anos, eu bebi pra caralho, era a minha recepção de calouros, numa plena terça-feira, e me deram tudo que eu sabia e que eu não sabia que existia pra tomar. E aí eu tomei tudo, mano, e eu acho que eu não tomei só álcool, viu? E aí, quando eu vi, a minha mãe, ela sempre foi muito, tipo assim, muito em cima, tá ligado? Sempre tava muito em cima. Quando eu vi, a minha mãe tinha ido no rolê me buscar. E eu não enxergava um palmo na minha frente, e o que eu enxergava era tudo colorido. E aí, mano, a minha mãe tava lá. E boa parte do que eu tô descrevendo agora é ela me lembrando. Porque ela chegou lá e eu tava maluco, e ela queria me levar embora. Isso era, sei lá, 9 horas da noite. E ela me levou pra casa, me falou que ia, falou e fez, né? Ela chegou se debatendo, babando. Vim me debatendo, tirei a camiseta na frente dela, comecei a rodar a camiseta, fiz fiasco que eu espero que meu filho nunca faça essa porra. E eu espero que o karma não exista mesmo. Ele esteja dormindo. Espero que o karma durma na minha vez de ser pai. E aí ela me levou pra casa e, enfim, me tirou tudo que eu tinha, todos os meus instrumentos do meu quarto, e falou que eu nunca mais ia fazer muita coisa que eu gostava de fazer. E aí, beleza, eu morava do lado de uma estação de trem. E tava beirando meia-noite ali, ela meio que me trancou no quarto, me trancou não, mas me deixou muito triste. Ela me levou pro meu pai, que não mora com a gente, me levou pro meu pai antes disso, e tipo assim, eu passei muita vergonha, eu fiquei triste mesmo, quando eu vi a merda, e eu entrei numa bad trip também, de não sei o que, de alguma coisa, e aí no meio de toda essa parada rolando, eu falei, quer saber, mano? Aí eu pulei minha janela e, como um belo adolescente, eu fugi de casa. Clássicos do Brasil. E aí eu pulei minha janela, pulei meu muro com um violão que ela deixou. O resto ela tinha tirado tudo. O violão de nylon, acho que ela não dava muito valor. Eu peguei o violão de nylon e fui. E aí eu atravessei, eu morava bem afastado na minha cidade lá, e atravessava a rua, a gente tinha uma estação de trem, de carga. E aí eu fui andando, desci uns barrancos e, porra, falei, mano, vou subir aqui pra ver o que acontece. Mas não foi planejado. E eu subi num trem em cima, assim, achando como se fosse... que a vida era simplesmente o GTA San Andreas, tá Exatamente. E não foi nada planejado, não foi nada também algo que, porra, caralho, eu me orgulho muito, assim, porque o final foi um pouco paia.
Mas eu subi nesse trem e eu não sei se eu sabia que aonde eu ia ou se eu queria ir pra algum lugar, mas ele começou a andar em algum momento. E no que ele começou a andar, eu fiquei sem opções, mano, porque eu não conseguia descer do trem, eu não conseguia fazer mais nada. E eu também não queria no começo, porque eu falei, pô, vamos ver, né? E aí, a partir de certa velocidade que ele pegou ali, eu realmente me fudi e o trem só foi. Eu não sabia exatamente pra onde eu tava indo e quanto tempo eu ia ficar. Ficou em que posição em cima do trem? Você tava deitado? Eu tava sentado. Sentado em cima do trem? Mano, eu fiquei em todas as posições que você consegue imaginar, porque foi 5 horas de viagem. O moleque ficou 5 horas em cima de um trem. Mano. Nenhum momento deu pra descer, assim. Não. Ele não parou? O trem não parou? Não. Então, foi assim, ele começou a andar e eu tava com o violão ali do lado e tal. Ele fugiu de casa com o violão. Com o violão, eu tava achando que eu tava no Into the Wild. E realmente nessa época eu lembro que eu tinha acabado de assistir Into the Wild e eu tava muito regado a Ed Vedder. E eu falei, vamos pro mato. E aí, mano, o trem ele começou a andar e ele pegou uma certa velocidade e não dava pra descer. E tipo, quando eu vi que eu passei pela minha faculdade e eu falei, caralho, eu tô longe, que minha faculdade é um pouco longe da minha casa, eu falei, nossa, vou descer que já deu, né? Já deu da brincadeira. Já deu. Já fiz meu ponto aqui. E aí eu lembro de olhar pros lados assim, me movimentar um pouco e perceber, caralho, mano, não deu. Não vai ter jeito de descer disso aqui. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupado. E como... Tipo, tava muito frio. Nossa. Foi em agosto e na minha cidade onde eu morava era muito frio. E foi em agosto, então tipo, eu fiquei sóbrio muito rápido por causa do frio. Eu tava de camiseta, tomando vento. Foi um bagulho quase que hipotérmico, porque quando eu cheguei, onde eu cheguei 5 horas depois, eu tava com a garganta fechada. Tipo, fechada, assim. Não, e você não tinha água, não tinha... Não tinha porra nenhuma. Mano, já tava desidratado por causa do álcool, né? Das substâncias que te desidratam. Sim. Não tinha água, ficou 5 horas em cima de um trem em movimento, pegando friagem pra caralho com um violão. No meio do mato, no meio do breu, mano. Eu nem sabia que podia ser tão escuro assim na vida. Parecia que eu tava de olho fechado. Você abriu o olho e ele não abriu. Era meio que isso. Tava muito escuro e eu peguei meio que o trem assim, eu imagino que devia ser o trem da meia-noite, porque eu cheguei lá, tava de manhãzinha, 5 horas da manhã. E você tinha celular? Não levei nada, eu achei que eu tava num filme, mano, adolescente é imbecil. Mano, que loucura do caralho. Eu achei que mano, tipo, eu não me orgulho, se fosse um amigo meu eu ia contar a história zoando e falando pro cara, mano, se achando que a vida é um filme, né? Porque eu tirei todos os documentos, eu deixei tudo em cima da minha cama. Não levei nada. Eu falei, eu vou com esse violão e eu vou fazer minha vida com esse violão. Não literalmente, mas assim, eu não pensei muito. E o trem, eu não consegui descer do trem. E você perguntou se ele parou. Ele foi parar pela primeira vez, tipo, umas 2 horas depois que ele tinha começado a andar. E ele parou no meio do mais completo nada, mano. Tipo assim, não dava pra ver sinal de energia elétrica. Ele parou, sei lá pra quê, tipo, pra trocar de trilho, não sei. Moleque, a sua capacidade de não se desesperar é realmente um sinal de que você não tava nem aí pra porra nenhuma mesmo. Porque, tipo, tudo bem que foi você que se enfiou nessa merda, né? Então você já não tava... Sim. Você já tava pro caralho, né? Você não foi um acidente você tá ali. Não, e até certo ponto, mano, eu tava achando style, tá ligado? Eu tava achando legal mesmo. Eu lembro de dar uma cisada sozinho quando ele começou a pegar velocidade. Porra, não fez nenhum story, tá ligado? Não tinha celular pra não tinha, mano. Isso foi em 2015, mano. Então, tipo, nem tinha stories. Se liga. E o trem parava em alguns lugares que, tipo assim, não tinha como eu descer. Se eu descesse ali, mano, seria perigoso mesmo, assim. A minha vida estaria em risco, eu acho. Tipo, a minha avó, mano, ela conta essa história e ela se arrepia inteira.
Porque ela fala, pô, você não morreu por um milagre, piá. Ô, piazota. Porque alguns momentos eu quase desci em uns lugares quando o trem tava parado que não dava, e quando bateu o desespero, que já era lá para mais de 4 horas da manhã, eu quase pensei em pular quando eu via a energia elétrica. Tá ligado? Que eu falei, mano, se eu tô vendo energia elétrica, uma hora alguém vai me achar. Eu sou o cara que também, por inconsequência de um jovem louco, eu já pulei de um veículo em movimento. Meu Deus, mano. E eu não recomendo isso mesmo. Um carro? Aham. Você tá maluco? Fui fazer graça. E, mano, a minha dica que eu dou é: não brinquem com a inércia, mano. Sim. A inércia não é O cara brincadeira. ricocheteou no asfalto. Eu não conseguia parar. Eu bati num carro contra a minha vontade. E eu fiz isso pra quê? Pra fazer graça, mano. Tipo, eu tava andando na caçamba de uma Saveiro, de um amigo meu. Eu era uma estrada, era um desses carros aí, caminhonetezinha, picape, sei lá. E eu quis pular, mano. Vai ser style, né? Eu vou pular dando cambalhota igual Mas o quê? 30 por hora? É, devia estar uns 40 por hora. Meu Deus, mano. E aí, mano, eu fui a 40 por hora no Uno. Meu Deus do céu. Mas isso, antes disso, você capotou. É, eu vim, tipo, cambaleandaço, assim, sabe? Eu não capotei propriamente, não chegou a rolar uma cambalhota. Você não bateu as costas no chão? Não. Caralho, você foi foda ainda. É, eu pulei, tipo, com os 2 pés no chão, assim. Parei, aqui eu vou parar. Pulei com os 2 pés no chão e fui blá, 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 blá. Fui andando, Puta que caindo, pariu. até o Uno me parar. O Uno me parou, mano. Senão eu teria continuado a 40 por hora. Você bateu no Uno parado? Aham, sim, o Uno tava estacionado. Cara, se esse Uno tá em movimento, filho. Não, eu ia morrer. Não, é tipo, foda. E aí que eu entendi, mano, que a inércia é a tendência dos corpos a se manterem na velocidade que eles estão. Então, se você pula de um carro a 40 por hora, você está a 40 por hora. Encontrando o zero. Aham. Então, se eu pulo ali, mano, no meio do mar nas pedras, filho. Nossa, isso aí ia morrer, mano. É. Não sei se morrer, mas eu ia me fuder. Ah, não, mano. Não. Eu ia morrer agonizando. Não, eu pulei, mano, mas você vai entender. Pulei. Mano, cara, essa noite foi infinita, assim, ela foi infinita. E aí, quando tava, tipo assim, eu falei, mano, quando eu ver civilização, eu vou pular. E eu tava com isso na cabeça já fazia algumas horas, completamente sóbrio já, por causa do frio e do tempo. E aí, o dia tava começando a amanhecer, assim, o céu tava clarinho. E eu vi uma civilização, assim, uma civilização. Mas eu vi luzes chegando. E eu vi, assim, eu falei, mano, é ali, eu vou pular nessa porra. E ele foi chegando perto dessas luzes e era tipo um vilarejinho. E eu falei, nossa, mano, eu vou ter que pular, mano, senão eu vou me fuder. E eu não aguentava mais também. Eu tava, tipo, beirando a doença ali, mental e física, porque tava muito frio. E aí eu tava disposto a pular. E eu fui pra escadinha que eu tinha subido com o violão. Eu não abandonei o violão, mano. E aí o trem começou a desacelerar. E eu falei, nossa, mano, eu vou pular pra caralho. E ele começou a desacelerar muito. E ele ficou a 10 por hora. E eu pulei do trem a 10 por hora, assim, sei lá. Pra menos, talvez. 10 por hora ainda é meio tenso de... Mas é pouco, né? É uma corrida. Pouco, claro. Mas eu caí no chão e eu me esborrachei um pouco. Mas nada se compara se ele tivesse, né, na velocidade normal de um trem. E eu pulei, eu me arrebentei. E no que eu me arrebentei, eu lembro de estar com a visão assim no canteiro do bagulho do trem, que eu pulei um pouco pra baixo no desnível. E olhando o trem assim, aí ele parou. Eu falei, filha da puta, mano. Era esperar mais 10 segundos. O cara se espatifou no chão à toa, só pra fazer cedo. E aí o trem parou. E aí esse vilarejo não era um vilarejo. Tipo, é fácil assim subir num trem? Muito. É bem subível assim? É bem subível, mano. É tipo, tem uma escadinha do lado e é só você subir. Escadinha. Eu acho que o trem é abastecido por cima, né? Pelo menos esse que eu tava. Então tem a escada porque já é pro funcionário subir e é pra ser fácil de subir.
E lá em cima não é impossível de ficar e nem nada impossível, porque é seguro, tá ligado? Em nenhum momento foi perigoso estar lá em cima. Pra pessoas estarem lá. Exato. É plano e ele tem, tipo assim, uns 4 metros de largura. Só se você for muito burro pra cair do trem. E aí, enfim, foi isso. Eu cheguei e acabou que o vilarejo era uma estação de trem, não era um... Era como se eu tivesse chegado... Você chegou num lugar que como se fosse a minha casa, tá ligado? Era um nada com luz. E aí eu, porra, mano, já desesperado, já tacando foda-se, eu entrei no modo operante, assim, modus operandi, que eu falei, mano, eu não tô nem aí. E eu lembro de gritar nesse vilarejo, assim, alguém me ajuda, tá ligado? Caralho, mano, tipo cena de filme. E ninguém me ajudou, mano, ninguém deu sinal ali. Aí eu pulei o muro de uma igreja, mano. E aí eu pulei o muro de uma igreja e fui pra trás, assim, peguei uma toalha que tava no varal, me cobri no varal, com a toalha no varal. Eu nunca contei esses detalhes pra você? Eu não lembro de você ter me contado isso, mas essa história é muito surreal, velho. Ela é surreal mesmo. Mano. E aí um caseiro da igreja atrás, assim, ele me encontrou enrolado numa toalha dele. E era um moleque, assim, mano, um caseiro, tipo, novo, com uma mulher nova também. Deviam ter minha idade, eu acho, assim, um pouco mais velho. Engraçado essa caseiro jovem. Sim, exato, não se espera, né? Você imagina um barbudo. E aí ele se assustou e aí eu cheio, tipo, já comecei a falar pra caralho. Eu falei, mano, tipo, pra deixar ele seguro também, pra ele não me matar, porque eu não sabia onde eu tava. Ele vai tomar bala. Nos Estados Unidos você tinha morrido. Eu não fazia ideia que cidade eu tava, tá ligado? E aí eu falei, mano, onde eu tô, eu subi no trem, eu fiz cagada, já fui, tipo, já me diminuindo pra ele ver que eu não tava na razão e nem achava que eu tava. E aí ele falou, você tá em reserva, que é tipo uma cidade no interior do Paraná. E eu falei, mano, foi mal aí, eu peguei tua toalha, você me empresta um telefone, por favor, e um copo d'água. Eu lembro que eu fui tomar esse copo d'água e não descia na minha garganta, mano, porque ela tava fechada. E aí eu liguei pro meu pai a cobrar. E eu liguei pro meu pai a cobrar. Acho que começou o pam pam pararam pararam, tá ligado? De ligação a cobrar. E eu, tipo, quando eu era mais novo, eu sempre ligava a cobrar pro meu pai. Eu sempre, era normal, assim. Ele tinha me dado um telefone, mas eu não dava crédito. E eu acho que ele sacou que era eu no a cobrar. E aí vocês vão entender o porquê logo. Mas ele atendeu em prantos, assim, chorando pra caralho. Eu falei, oi pai, é eu. E aí ele tava chorando. E ele falou, onde é que você tá? Porque ele tinha passado a noite inteira junto com todos os meus amigos da minha cidade, todo mundo que meu pai conhecia, que me conhecia, me procurando na cidade, assim, inclusive a polícia. Rolou polícia. Post no Face, né? Tipo assim, eu cheguei, eu voltei pra minha cidade, tinha 600 compartilhamentos na minha foto de desaparecido. E tudo isso numa madrugada, tá ligado? E aí foi isso, aí eu falei, pai, nessa de não querer incomodar, eu falei, pai, eu posso subir aqui de novo e voltar pra ir. Né? No trem da volta, no trem da contramão. Eu já chego. Só que ele não quer deixar isso acontecer, né? Ele pegou minha mãe, minha irmã e foram me buscar lá em reserva. Como o arregão aventureiro que eu sou. Pediu pra descer, né, filhão? Arreguei. Não aguentou a bucha, não deu certo minha vida de violão na praia. The Wild do... E tinha isso, mano. Eu tinha certeza que eu tava na praia quando eu cheguei. Tipo assim, pelo menos uma praia eu vou ver. Pelo menos vai ter alguma coisa no fim dessa trilha. Quando eu tava indo, no caso, eu te falei, quando eu tava animado ainda, eu falei, mano, eu tô indo pra praia, pra Paranaguá, que eu sabia que ou o trem ele ia pra Paranaguá realmente, que é o litoral lá do Paraná, ou ele ia pra puta que pariu. E ele foi pra puta que pariu. Foi pra puta que pariu pra caralho. E aí meu pai foi me buscar, e foi isso, e foi meio comovente e meio, né, puxão de orelha, assim. Só que eles não tiveram nem coragem de me bater, assim, porque eles achavam realmente que eu poderia estar morto. Tanto que o meu pai, mano, isso é bem paia de falar, mas meu pai me procurou, tem um rio pra baixo da minha casa. Meu pai me procurou com a polícia no rio lá, velho. Imagina pra um pai essa porra, que horrível, né? Eu passei por isso quando eu me perdi na praia, mano. Quando eu
quando eu me encontrei de volta com a minha família, meu pai tava... Tinha te procurado Tava todo molhado e, tipo... Caralho. Os atendentes do quiosque que tava perto da gente, tava todo mundo também molhado, tipo, de roupa, assim. Porque todo mundo tinha pulado no mar pra ir, mano, atrás do meu... Caralho. Corpo, tá ligado? Imagina, mano. Me perdi numa praia vazia, mano, na água. Você fala, mano, uma criança de 5 anos. É uma porra colocar o pai nessa situação assim, né? Que você fala, puta, mandei trabalho. Não, mas ali eu não... Não foi por querer, né? Eu não tinha culpa nenhuma. Sim. Não tava no Into the Wild, eu só me perdi sem querer. Você não tava num filme. Mas e aí, foi isso, eu acho que um dos respingos da minha falta de medo quando eu era adolescente foi essa, assim. É uma história e tanto, mano. É uma história e tanto. E lá na minha cidade, eu era calor, lembrando que foi na minha recepção de calor que isso rolou, né? E repercutiu na cidade inteira. E... Você voltou com a pica grande, não? Não, mano. Não sei. Uma galera achava legal e dava risada. E uma galera me achava idiota, né? Tipo assim, eu tive que aturar o diretor da minha faculdade indo falar comigo. Nossa. Querendo saber se eu era um nóia, tá ligado? Você é louco, porra. Intervenção familiar pra caralho. Eu fiz a novena, filho. Tá ligado? Que é isso? A novena aí, 9 dias na igreja pra cumprir um propósito. Pode crer, caralho. Eu fiz a novena e tudo mais, assim, foi uma loucura. E eu devo estar esquecendo alguma parte interessante da história, mas contei ela tantas vezes também. Mas foi isso, assim, basicamente. Foda. É uma história do caralho, mano. Assim, É uma história do caralho. E é muito, mano... eu lembro a primeira vez que eu ouvi ela, eu fiquei em choque já, mas eu não... Talvez eu não lembrasse dessa riqueza de detalhes, assim, né? Mas é muito louco, né? É uma boa história pra contar, né? Hoje que deu tudo certo, claro que... Eu era muito novo. Eu acho que se eu fosse mais velho, eu ia me odiar pra caralho, tá ligado? De ter feito isso, assim. Mano, a minha mãe, ela sempre foi muito preocupada comigo. Muito. Tipo... Ela é... né? Mãe... clássica, assim. Sim. E eu sempre... Um dos meus grandes medos... sempre foi deixar minha mãe preocupada. E a minha mãe fica muito preocupada, né? Minha mãe passou... Mano, esse negócio de eu ter me perdido na praia, mano... Isso Tua mãe surtou. Um trauma tão gigante na minha família inteira, assim. Caralho. Um bagulho muito sério, sabe? Tipo, que eu... Mas que durou o quê? 20 minutos? Mano, não, durou... Tipo, sei lá... Durou uns 30, 40 minutos. Caralho. E, tipo, se fosse minha mãe, eu ia ter certeza que eu tinha morrido, mano. Certeza. Como assim? Se eu fosse minha mãe... Entendi, porque você perdeu seu filho por 40 minutos na praia, tá no mar, virou comida de... E ela literalmente me perdeu no mar, mano. A última vez que ela me viu, eu estava no mar. Nossa, pra caralho. Eu tava com a minha prima mais velha, e a minha prima falou assim pra mim, eu já venho, eu vou ali rapidinho. E aí isso foi o suficiente pra eu olhar e não ver elas e me perder, e eu comecei a sair correndo na direção oposta que minha mãe... Caralho. E fui correndo, fui embora, mano. Isso é um clássico também das praias, né? Embora. Então, e... Minha mãe, ela fica muito preocupada com as coisas e eu... Mano, eu fico em pânico se eu tô em algum lugar e eu não consigo avisar minha mãe. Tipo, eu lembro... Até hoje? Eu lembro que... Até hoje. Várias situações assim. Uma delas que eu me lembro muito é quando eu fui pra Amazônia lá com o Richard, no rolê que eu dei lá no YouTube e tudo mais. E, mano, chegou um momento do Rio Negro ali que não tinha sinal de celular e eu passei um dia inteiro sem sinal, incomunicável do celular. E eu não avisei minha mãe antes disso. Vocês dois ficaram malucos. Eu fiquei o dia inteiro louco, pensando no que ela ia estar pensando, mano. Tipo... Aí eu fiquei com pânico, assim, sabe? Tipo, caralho. Mano, nossa, minha mãe deve estar muito preocupada em casa e eu não tenho o que fazer. Mas é nobre isso, né? Pô, é bom isso. Então, tipo, eu acho que eu nunca faria um bagulho desse por conta disso. Tipo, a ideia de deixar minha mãe preocupada me aterroriza, sabe? Porque minha mãe é dessas que ela vai agir, mano. Se eu não aparecer, ela vai fazer alguma coisa. Tipo, acionar a polícia. Inteiro, eu falei, mano, nossa senhora, minha mãe vai comprou um caixão. Mano, minha mãe vai ter acionado a Força Aérea Brasileira. Vai aparecer daqui a pouco tanque de guerra aquático aqui no meio do Rio Negro. Mano, vai acontecer alguma parada. E aí aconteceu que acabou o dia e eu falei, mãe, desculpa. Ela, demorou. É? Não sei se ela tá preocupada assim. Nossa, filho. Mas enfim.
É isso, né? Eu acho que já falamos bastante aqui. Não tem também como progredir mais depois de uma história tão extraordinária quanto a que o Matheus contou aqui pra gente, que a gente tem o privilégio de ter você aqui com a gente, Matheus. Eu que fico muito feliz com o convite, mano. Mas é isso, tenho medo até certo limite, né? Mas também se permitam, então, como diria... Mano, tenta fazer um bom balanço aí do se permitir viver as paradas, né? Não deixar o medo de consumir, apesar de ser uma coisa que eu me deixo várias vezes. Eu tento muito fazer esse balanço aí de tentar ser uma pessoa um pouco mais medrosa, um pouco mais afrontosa, um pouco mais inconveniente, talvez até também, porque a gente tem que dar uma cutucada. A inconveniência ela é bonita pra caralho, né? Tem muitos relacionamentos que começam através do inconveniente, assim. Sim. Um cara que teve que fazer uma forcinha ali pra parada acontecer, sabe? Sim. Tipo, que teve que tirar alguém da zona de conforto e sair da própria zona, né? Então, é isso aí. Sim, quem nunca chegou em casa e falou, puta, mano, ela deu todos os sinais e eu não fiz porra nenhuma. Eu nunca mais vou ver ela na vida. Quantas pessoas não deixaram... Vamos ser inconveniente. Começar com essa frase, eu posso estar sendo inconveniente, mas... Mas vambora. Pois é, imagina que você provavelmente é fruto de alguma inconveniência lá atrás. Tá? Exato. Alguém foi inconveniente pra você nascer. Alguém foi. E é isso, eu me despeço de vocês, de mais um Bocadinhas. Agradeço o Matheus. Obrigado, Lucas. E fique bem, viu? Fique bem, viva bem. E é isso. Valeu. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.